ou de esquizoide, ou de rígido, de todos os cinco. Preparei um conteúdo bem legal aqui para compartilhar com vocês, da estrutura do corpo, do momento de formação. Ó, conheço de curiosidade, sigo alguns perfis. Alguém tá falando aqui, deixa eu ver. A Eli, conheço de curiosidade, sigo alguns perfis. Muito bom. Então, hoje vocês vão matar um pouquinho mais essa curiosidade, porque eu preparei um conteúdo muito legal para trazer para vocês. Vou compartilhar aqui. Só falar com o pessoal do Instagram. Gente, se vocês querem acompanhar a sala secreta, tem que estar no grupo do WhatsApp para receber o link, tá bom? Você vai receber o conteúdo que a gente vai usar durante a aula. E ainda vai ter uma surpresa no final. Então, se você está no Instagram, corre para o grupo do WhatsApp e entra para o Zoom. Vamos lá, então, gente. Quem está aqui comigo, ó, eu já fiz análise. Ah, a Cleide fez análise comigo, né, Cleide? Reconheço, foi incrível a análise da Cleide. Não conheço nada, é a minha primeira vez. A Rose, eu tenho dúvidas sobre se sou masoquista e psicopata ou se é o contrário. Hoje você vai descobrir aqui na aula, Rose. Não vai descobrir o percentual exato, mas vai ter uma base melhor. Ó, a Shirley está entrando aqui também. Boa noite, Shirley. Conta aqui pra gente de onde você está falando, de qual cidade. Gente, eu vou começar a compartilhar aqui com vocês. Nós temos bastante coisa para conversar. Vou compartilhar a tela para vocês já irem se identificando. Sim, foi muito bom. Que bom, Cleide. Vamos lá. Então, em homenagem ao Dia da Mulher, eu sei que pode ter, já tem, né? Tem alguns homens participando aqui, mas é bom que eles também vão conhecer como a gente funciona, né? Através dos traços de caráter. Então, hoje nosso assunto é a mulher e os 5 traços de caráter. Vamos começar falando o que a gente tem na mente. Aquilo que passa na nossa mente é principalmente aquilo que foi moldado lá na nossa primeira infância. Então, desde a gestação, da barriga das nossas mães, até os 5, 6 anos de idade, que é quando formam os traços de caráter. Para quem nunca ouviu falar de traços de caráter, o que, que é esse bicho de 7 cabeças, esse termo técnico difícil de entender? Eles nada mais são do que a junção, tá? Dos temperamentos, das personalidades e de tudo aquilo que moldou a nossa mente lá na nossa infância. Ariana, eles têm ligação com os temperamentos? Não tem ligação com os temperamentos. Por quê? Cada pessoa tem um temperamento, né, mesclado ali com outros, e os traços, todos nós temos os 5 traços de caráter. Você pode falar, nossa, mas eu só me identifico com rígido, eu só me identifico com oral. Mesmo que você só se identifique com um traço, você tem os 5. O que vai mudar é o percentual que você tem de cada um deles. E o que que faz você ter mais ou menos de um traço? O que faz é aquilo que você viveu lá na primeira infância. Se o que mais marcou as suas emoções foi a fase da gestação da sua mãe, ou foi a fase da amamentação, do desfraude e as outras fases ali, que são dos 5 traços, vai determinar qual você vai ter mais. Então, se eu tive mais, se a gravidez da minha mãe foi mais intensa, me marcou mais nas minhas emoções, eu vou ter mais percentual do traço esquizoide. Se foi ali no período da sexualidade, da descoberta, quando eu estava descobrindo que eu era menina, minha ligação com meu pai foi muito forte, eu vou ter mais do traço rígido. E isso vocês vão descobrir aqui na aula, tá? Então vamos continuar aqui. Apresento para vocês, para quem nunca ouviu falar dos traços de caráter, os 5 traços: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Cada um deles formado em uma determinada fase da nossa infância, tá? Gente, quem tiver perguntas para fazer, vão mandando ou no chat. No final da aula eu vou abrir também para vocês fazerem perguntas, tá bom? Se vocês mandarem no chat eu ver que já é pertinente eu parar a aula e responder, eu paro e respondo. Se não, no final da aula eu abro espaço para vocês tirarem dúvidas, fazerem perguntas. Eu gosto de explicar os traços de caráter com base nesses 5 bonequinhos aqui que vocês estão vendo na tela, que é do filme Divertidamente. Se você nunca assistiu esse filme, eu super indico, porque vocês vão conseguir entender os 5 bonequinhos, né, que funcionam na mente de vocês.
Pensem que existe os 5 traços de caráter e que cada momento um vai estar brigando pelo controle. Lembrando que nesse filme, quem fica mais no controle é a alegria, que é a psicopata, que é o traço predominante da menininha que protagoniza o filme. Então aqui, a gente sabe que o percentual maior da pessoa vai ser aquilo que ela vai comandar mais a mente dela, tá? Aqui a gente tem o medo, que significa representa o esquizoide. Do lado a gente tem a raiva, que simboliza o masoquista. De cabeça para baixo a gente tem a alegria, que no filme é o traço psicopata. O verdinho aqui, essa bonequinha, representa o traço da rigidez, tá? Que é a nojinho. E a tristeza, que representa o oral. Ó, tem algumas pessoas aqui no Insta. Gente, quem tá no Insta e quer participar da aula, tem que ir pro grupo do Whats, tá? Que a gente vai encerrar aqui daqui a pouco. Então, a gente vai começar pelo primeiro traço. O primeiro traço que se forma no nosso corpo é o traço de caráter esquizoide. Então, vamos falar quando ele é formado, qual é a dor existencial e qual é o formato do corpo desse traço de caráter. A dor desse traço... Opa, vamos voltar. O momento de formação, já falei para vocês, né? Como vocês podem ver aqui nessa foto, é o momento da gestação. Então, desde que essa criança ela é concebida, até os 10 primeiros dias de vida, está sendo formado o traço de caráter esquizoide. E o que acontece nessa fase? A criança está mandando muita energia para a cabeça, para o cérebro, que é a região que está sendo desenvolvida. Eu não vou entrar em termos técnicos e científicos aqui com vocês, porque a nossa missão, o nosso objetivo é tirar todos esses termos técnicos e deixar cada vez mais claro para vocês entenderem o momento de formação, o que estava acontecendo ali, tanto no cérebro quanto na nossa mente, tá? Quando esse traço foi formado. Esse traço, então, ele é formado na barriga. O que acontece? A criança ela está mandando muita energia para a cabeça, para o cérebro, e isso faz com que ela desenvolva formato do corpo, a gente vai falar daqui a pouco, mas ela tem um pouco a cabeça dela se torna até maior por conta disso. Ela manda muita energia ali para a cabeça, e isso vai refletir no formato do corpo, tá? Também o que acontece nessa fase é que essa criança ela não sabe o que está acontecendo no ambiente externo, tá? Ela não sabe o que a mãe está passando, se a mãe está passando por problemas, se a mãe está bem, se não está. É claro que a mãe está viva, né? Que a mãe está mandando ali os nutrientes que essa criança precisa. Mas eu falo emocionalmente. Essa criança ela está recebendo ali impulso. Eu vou. Deixa no Insta ligado ou pode ser? Pode tocar. Amanhã das mulheres. Amanhã das mulheres. Ah, tá. Gente, vou fechar aqui agora, que a gente vai entrar no assunto. Eu quero concentrar só no pessoal que está aqui na aula. Então, para você que quer participar, corre lá para o grupo do Whats. Pronto, agora só vocês têm a nossa atenção aqui. Essa criança, ela vai receber o quê? Ela vai receber impulsos nervosos, ela vai receber sangue, ela está recebendo ali, quando o útero dessa mãe fica confortável, essa criança entende que ela é desejada, que ela é amada e que tá tudo bem no ambiente dela, tá? Só que, todavia, quando a mãe dessa criança tá passando por fortes impactos emocionais, está passando por uma gravidez indesejada, ou perdeu algum ente querido, qualquer coisa que tirou a paz emocional dessa mãe, aquela criança está recebendo também. E de que forma que ela está recebendo? O útero daquela mulher começa a circular menos sangue, ela manda menos sangue para a corrente sanguínea, tá? E aí essa criança ela começa a entender o quê? Que o mundo dela está rejeitando ela, já que o mundo dela é o útero da mãe. E aí se forma a dor existencial desse traço, que é a dor da rejeição, tá? A dor do traço esquizoide é a dor da rejeição, é o maior medo dele, tá? E para isso, o que acontece? Eu falo que para cada... Falo não, a gente sabe que para cada dor, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele registra também mecanismos de defesa para a gente sobreviver a essa dor. E para o esquizoide sobreviver à dor da rejeição, a fase que está sendo mielinizada fisicamente, biologicamente falando nele, é o cérebro. Então, ele vai fazer o quê? Ele começa a mandar muita energia
para a região do cérebro. Então, ele se torna extremamente inteligente, ele se torna uma pessoa que tem um pensamento muito rápido, acelerado, tem uma capacidade muito grande de criatividade, de imaginação, porque é a forma que ele encontrou de sobreviver lá dentro da barriga da mãe, tá? Vamos continuar aqui. Como que eu sei, Ariana, identificar o traço de caráter esquizoide no corpo? Só de olhar para o corpo da pessoa, como eu sei que ela é esquizoide. A estrutura corporal do esquizoide, olha só para essa foto aqui, ó. Ele vai ser extremamente magro, tá? Vai ser uma pessoa cheia de quinas. Deixa eu só aumentar aqui. Agora sim. Vai ser uma pessoa cheia de quinas. Ele vai ter a cabeça desproporcional ao corpo, na maioria das vezes, tá, gente? Ninguém é 100% um único traço. Aqui eu trouxe uma pessoa que é predominantemente esquizoide. Lembrem-se disso, ninguém é 100% só um traço. Então, essa pessoa aqui, ela vai ter outras características de outros traços, mas o pico dela é o esquizoide. Então, o esquizoide, ele vai ter o corpo cheio de quinas, o cotovelo vai ser cheio de quinas, os ombros vão ser cheios de quinas, os joelhos. Ser aquela pessoa bem magrinha, tá? E ela vai ter a cabeça mais alongada. Não necessariamente essa pessoa só pode ter a cabeça alongada. É aquela cabeça que é um pouco desproporcional ao formato do corpo, tá? Como que vai ser o olhar do esquizoide? Ele não quer se conectar com as pessoas, então o olhar dele vai ser desconexo. Vai ser aquela pessoa que vai sempre estar olhando para o chão, porque ele não quer contato visual com as pessoas. E isso vai estar demonstrado no corpo dele também. A boca dele vai ser com pouco volume nos lábios também, porque ele não tem necessidade de falar, e isso é refletido no formato do corpo dele, inclusive na boca, tá? O restante do corpo eu já falei para vocês. Ele vai ser bem magrinho, como se o corpo dele não tivesse energia para sustentar aquele corpo. Qual vai ser a dor e o recurso? Já falei para vocês que a dor vai ser a dor da rejeição, né? Como que ele vai... Opa! Os comportamentos do esquizoide quando ele estiver na dor. Essa pessoa, para ele não acionar a dor da rejeição, ele vai ter a tendência a se isolar do ambiente social. Vai ser aquela pessoa que não vai gostar muito de sair de casa. Se ela sair, ela vai ficar mais em cantos, em lugares em que ela não tenha que se expor a muitas pessoas. Multidão para essa pessoa causa muita dor para ela, porque ela gosta de ficar no mundo dela. Vai ser aquela pessoa que ela pode estar entre 50 ou mais pessoas, mas quando ela estiver na dor, ela vai colocar o fone de ouvido dela, ou ela vai encontrar um jeito de se desligar do mundo real e entrar no mundo imaginário, no mundo paralelo, tá? Porque o mundo paralelo do esquizoide faz com que ele consiga imaginar e sair do mundo real mesmo. Ele dá um jeito de fugir do mundo real e ficar no mundo imaginário. Outro comportamento de dor desse traço é que ele desconta muito no sono. Ele tem um sono assim fora do comum. Se você deixar, ele vai dormir por dias. O esquizoide também ele não tem muito apetite, tá? Ele não é aquela pessoa que vai comer bastante, diferente ali dos orais. O esquizoide ele não tem uma necessidade tão grande assim de se alimentar. Alimentar para ele é mais para questão de sobrevivência, tá? Como eu disse para vocês, toda dor traz consigo um recurso, e o recurso do esquizoide é a genialidade, é ele usar as ideias dele para transformar o mundo ou para criar coisas novas. Quando o esquizoide está no recurso, ele tem uma capacidade imaginativa muito grande, tá? E ele não tem medo de expor as ideias dele. Diferente do esquizoide na dor, que ele vai ter medo de contar as ideias dele, ele vai ter medo de conversar com as pessoas, por medo de incomodar, por medo de ser rejeitado. Então, ele tem essa tendência a não compartilhar aquilo por medo do que as pessoas vão fazer com ele. E na dor, o esquizoide ele também vai desenvolver muitos vícios. Ele pode desenvolver como o oral, tá? Que tem tendências a desenvolver vícios também. O esquizoide ele pode desenvolver vícios por pornografia, por jogos, porque como ele quer sair do mundo real e entrar no mundo paralelo, no mundo imaginário, tudo que vai fazer ele estimular a imaginação dele, ele pode desenvolver vícios, tá? E ele vai acabar se autodestruindo. Alguma pergunta sobre esse traço de caráter esquizoide, vocês podem mandar aqui no chat, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui rapidinho para eu ver vocês.
Oi? O pessoal do Japão entrou? Ai, que legal. Gente, bem-vindas. Tem o pessoal do Japão que tá aqui com a gente. Lá são 12 horas de diferença. Eu sei que tem pessoas que estão chegando do trabalho, vêm assistir a aula com a gente, ou estão indo para o trabalho, né? O pessoal do Japão tá sempre aqui participando com a gente. Bem-vindas. Isso, a Vanessa e a Juliana. Bem-vindas, meninas. Ó, realmente elas estão indo para o trabalho mesmo. Quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, gente, vocês podem participar aqui, tá? Eu vou continuar aqui a aula, mas vocês podem mandar aqui que o chat aparece para mim. Alguém tem pergunta sobre o esquizoide? Vou dar continuidade então, porque hoje a gente tem bastante assunto para conversar. Alguém mandou aqui, deixa eu ver. O esquizoide é uma característica dele ter olhos grandes e meio para fora. Sim, Diego. O esquizoide. Olá, paz. Olá, Juliana, tudo bom? É uma característica, sim, do esquizoide, tá? É ter olhos grandes e meio para fora. O que que acontece? Nem todo esquizoide vai ter os olhos grandes, como você tá. Como você perguntou. Opa, ai, Jesus. De ter olhos grandes e meio para fora. O que acontece? Não tem só essas características, tá? O olhar dele, sim. A maioria dos esquizoides vão ter o olho maior, mais grande e desconexo. E geralmente a pessoa, quando ela é muito esquizoide, ela não vai conseguir olhar no olho do outro. Vai ser aquela pessoa que vai conversar com você, não é porque ela tá mentindo ou qualquer outra coisa. Se essa pessoa for esquizoide, ela vai olhar para o chão porque ela tem medo de se conectar ali nesse contato visual, tá? Deixa eu ver que alguém que perguntou também. Meu sobrinho foi desejado e programado. A gravidez foi super desejada. Correu tudo muito bem, mas ele é esquizoide. Como explicar isso? Ô, Rose, eu fui super desejada, foi tudo bem com a gravidez da minha mãe. é, Só que, quando eu fiz a minha análise, as minhas formações, eu descobri que eu tinha um percentual de esquizoide considerado. Não era tão baixo. E aí eu comecei a me indagar. Falei, como assim? Que eu tenho essa dor da rejeição e tudo mais, né? E aí, o que que acontece? Eu descobri que a minha mãe passou por poucos momentos durante a gravidez, tá? Que ela conseguiu lembrar, que ela se preocupou muito com algumas situações que ela estava passando. Ela estava se separando do primeiro esposo, já tinha 3 anos, né? Foi uma separação litigiosa, então teve um desgaste e ela já estava grávida de mim, então eu estava recebendo tudo aquilo ali, por mais desejada, planejada que foi a minha gravidez, eu estava recebendo a preocupação dela fazia com que ela mandasse menos sangue pro útero, para a corrente sanguínea mesmo ali para aquela criança, para eu estar recebendo. E também, lembra que eu falei que até os 10 dias de vida, né? Após o nascimento. A minha mãe ficou muito chateada com meu pai porque ele não foi no dia do meu nascimento pro hospital com a gente. Quem foi o meu avô. O meu pai foi umas 10 horas depois, eu já tinha nascido. Só que aquilo dali, a criança ela tá recebendo tudo. Nesses 10 primeiros dias de vida, a criança ela continua recebendo as emoções, ela continua em simbiose com a mãe, tá? Então, por mais que o seu sobrinho tenha sido desejado, planejado e tudo mais, a gente não sabe o que aquela criança sentiu. Foi o que a criança sentiu, entendeu? Não foi o que o adulto sentiu ou o que ele queria que a criança tivesse sentido, tá? E lembrando que ele não é só esquizoide, ele vai ter os outros traços, né? Daí a gente teria que ver ali qual, apesar da nítida oralidade, você pode confundir e é muito comum confundir o esquizoide com o oral da falta, tá? Eu vou explicar daqui a pouco quando eu falar do oral. É muito comum as pessoas confundirem por conta do formato do corpo. O oral da falta, ele também é magrinho, ele é aquela pessoa. A diferença é que o esquizoide ele não come tanto. O oral da falta, que é magricelo, ele vai comer e é aquele famoso buraco sem fundo, ele não engorda, tá? Então, consegui identificar alguns traços de esquizoide, mas não no corpo. Tá, fica com a gente, Carol, porque os comportamentos, tá, do esquizoide, eles podem ser muito parecidos também, principalmente a questão de isolar, a questão de ficar sozinho, com o masoquista, tá? Então, você vai entender daqui a pouco aí a diferença desses traços. Come.
Como é a alimentação para uma criança com traço predominante esquizoide, já que a mesma come por sobrevivência. Sim, Diego, é uma alimentação que os pais vão ter que estar sempre atentos a isso, porque comer para o esquizoide é uma questão de sobrevivência mesmo. Ele não tem apetite, até porque para ele o que importa é ele mandar energia para a cabeça. Então, assim, ele não vai se preocupar tanto em cuidar do corpo, em se alimentar de forma saudável. Então, quando você percebe a criança que tem esse traço alto, é porque ela prefere mandar mais energia para a cabeça do que para o corpo, tá? Tá, vamos lá. Se vocês tiverem mais perguntas, vão mandando aqui. Ó, esse meu sobrinho, se deixar, só come chocolate. É bem oral, né? Quantos anos ele tem, Rose? 14. Provavelmente ele pode, não sei se ele tem, né, como é que fala? Algum diagnóstico de autismo ou de alguma outra coisa, ou se ele é perfeito. Provavelmente pode ser a dor do oral, tá? A pessoa, quando ela é muito do doce, ela está querendo receber um afeto e ela não está recebendo esse afeto. E geralmente, quando é pro doce, é a figura feminina, tá? Porque o doce, ele tem essa ligação com a mãe. Se fosse mais do sal aí, se ele tivesse alguma preferência por sal, daí seria a figura paterna. Faz todo sentido. Que bom. Vamos continuar aqui então. Vamos falar do segundo traço, tá? Que é o traço oral. Quando que o traço oral ele se forma e qual é a dor existencial dele? O traço oral se forma no momento da amamentação, tá? Vai ali dos 30 dias de vida, a depender da criança, pode ir até 1 ano ou estender um pouco mais aquelas crianças que mamam mais. O que que acontece? A criança nessa fase, ela está em extrema simbiose com a mãe. Ela se sente uma só com a mãe. E todas as vezes que essa mãe deixa essa criança, seja para cuidar da casa, seja para cuidar dos outros filhos, para fazer alguma coisa, e essa criança, ela chora para essa mãe ir ali, ou dar de comida, né, dar peito, dar mamadeira, chupeta, ou trocar a fralda, ou alguma coisa que aquela criança precisa, já que ela não fala, ela vai chorar, tá? E aí, se essa mãe não dá toda a atenção que aquela criança necessita nesse período, vai formando nela a dor do abandono, tá? Que é a dor do oral. O maior medo do oral é ser abandonado. Por quê? Como ele se sentia um só com a mãe, e pensem que aquela criança, 1 minuto para ela, se torna uma eternidade, tá? Então, ela tá ali. Ela começa a chorar, essa mãe não ouve esse choro ou não consegue adivinhar o que essa criança tem, ela se sente abandonada. Como que a pessoa não consegue o que está passando na mente da criança, né? Como ela não consegue adivinhar o que eu preciso? E principalmente essa necessidade vai ser afetiva, tá? Nossa, o meu filho é oral, mas eu nunca deixei ele, eu sempre fui uma mãe presente. Eu dei mamadeira, eu dei tudo que ele precisava, mas é a forma que aquela criança sentiu foram traumatizações que se seguiram por muito tempo durante essa fase, tá? Dos 30 dias de vida até ali 1 ano e meio. Então, vamos supor que aquela criança, ela estava com cólica e a mãe estava achando que ela queria tomar banho. Por quê? A criança ela precisa que o adulto nessa fase adivinhe o que ela está sentindo, o que ela está passando. Tanto que esse é um comportamento que vai se repetir lá na vida adulta. A gente já vai falar disso, tá? Então, vai se formando esse traço Oi? oral. Peraí. Quanto mais vezes essa criança sentiu essa dor, mais evidente vai ser esse traço, tá? É, pais que tiveram que ir para deixar a criança em creche, ou tiveram que deixar essa criança com babá, tiveram que deixar essa criança com outra pessoa que não a mãe ou o pai, essa criança também ela vai ter uma tendência a uma oralidade alta, tá? Porque a necessidade dessa criança não é somente física, não é só de alimento, não é só de banho, não é só de remédio, não é só dor física, mas também emocional, tá? Ela tem necessidade em ser suprida emocionalmente. Então, vamos lá.
Lembrando que essa é uma fase também, porque que é a oral, né? Porque é a fase que a criança leva tudo à boca. Ela está sendo estimulada. Lembra que lá no esquizoide, o que estava sendo desenvolvido era o cérebro. Aqui, na oralidade, o que está sendo desenvolvido são as mãos e a boquinha. Então, por isso que a criança está levando tudo ali para a boca, tá? Porque essa é a parte que está sendo desenvolvida. Tem a possibilidade de um oral ser magro? Sim, Isabel, eu vou explicar aqui, daqui a pouquinho, nesses slides próximos aqui, a diferença do oral do excesso e do oral da falta, tá? Mas tem sim como um oral ser magrinho. A principal dor dele, então, é a dor do abandono. A pergunta da Isabel aqui, ó. Vou responder agora através disso aqui. Orando para ser esse oral magro. A Fabiana, todo mundo quer ativar o oral da falta, né, para ficar magro. Gente, nós temos dois tipos de orais, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que sou oral. Vamos lá. Nós temos dois tipos de oral. Nós temos o oral da falta e o oral do excesso. E o formato de corpo deles vai ser diferente também. Os comportamentos vão ser iguais, tá? Mas o corpo vai ser diferente. Qual é a principal diferença do oral da falta e do oral do excesso? Como o próprio nome já diz, da falta parece que está faltando algo, né? E do excesso ele está sobrando algo. Então, o oral do excesso ele vai ser mais cheinho, ele vai ser mais fofinho, é o mais comum, principalmente aqui no Brasil. Já o oral da falta, eu disse para vocês que ele se confunde muito com o esquizoide. E na análise, a gente consegue perceber muito nitidamente quando a pessoa, mesmo ela não falando nada, a gente consegue notar a diferença do esquizoide para o oral da falta. Por quê? O oral da falta, por mais magrinho que ele seja, ele não vai ser cheio de quinas como o esquizoide. Ele vai ser mais arredondado, tá? Ele não vai engordar também, ele vai ser bem magrinho, mas o corpo dele vai ser bem redondinho, tá? Aquela pessoa que parece que é murchinha, sabe? É diferente do oral do excesso, que vai ter muito volume no corpo dele. Os comportamentos vão ser os mesmos. Essa pessoa vai ser muito comunicativa. Ó, eu trouxe aqui. Opa, daqui a pouco eu vou compartilhar aqui com vocês os comportamentos de dor e de recurso. Vamos falar aqui das características, né? Eu trouxe aqui uma oral do excesso. Como vocês podem ver, a Fabiana Carla, ela é uma atriz, ela é bem gordinha, o rostinho dela é bem redondinho, tem muita bochecha quando a pessoa é oral, o rostinho é bem redondo. Lembrando, gente, que ela não é 100% oral, tá? Ela vai ter outras características aqui, ela vai ter rigidez, vai ter uma psicopatia e os outros traços também, mas aqui o que predomina é a oralidade. Podem observar, por mais que o cabelo dela tampe aqui esses ombros, o ombro dela, ele desce bem arredondadinho, bem redondo, e ela tem barriga, ela tem o corpo dela é mais cheio porque ela tem também rigidez aqui, tá? Deixa eu ver aqui, tem alguém mandando pergunta. O oral da falta, por muitas vezes, me confunde com o traço psicopata. Esse traço me confunde mais. Não, Diego, o oral da falta não se confunde muito com o psicopata, tá? Porque o corpo é bem diferente. O psicopata, o corpo dele vai ser mais triangular, como vocês vão ver aqui no próximo traço. Você vai identificar melhor. Vamos lá. Como vai ser o oral no recurso? As características que ele vai ter. Lá, lembrem-se que o esquizoide ele fica criativo, imaginativo, ele tem muita facilidade para inovar, para criar, e ele é muito inteligente, tem ideias futuristas. O oral, quais vão ser os comportamentos quando o oral estiver no recurso? Ele vai usar uma comunicação excelente, ele vai ser muito bom na comunicação. Ele vai promover interação entre as pessoas. Ele é extremamente acolhedor, ele é muito bom ouvinte. Ele não vai ser aquela pessoa que vai falar que vai te ouvir, mas vai estar fazendo outra coisa enquanto você está ali falando. Isso daí é um comportamento de oral na dor e não de oral no recurso, porque o oral no recurso, ele é um excelente ouvinte também. Ele é extremamente sensível, tá? Ele sente a dor do outro com muita intensidade. Ele é extrovertido, aquela pessoa alegre, que tá sempre rindo, que tá sempre fazendo piada também, é muito do oral isso daqui. E é uma pessoa extremamente alegre. Já aconteceu comigo.
Vamos lá. E o oral na dor? Como eu identifico, Ariana, se o meu traço oral tá na dor? Eu já sei que eu sou oral, tá? Você pode estar se perguntando aí. Eu quero saber se eu tô na dor ou se eu tô no recurso. O oral na dor, tá? E, gente, isso daqui a pessoa ela pode estar em ambientes em que ela esteja no recurso. Vamos supor, em casa você consegue ficar super no recurso, então você consegue conversar, você consegue acolher, você consegue interagir, fazer tudo aquilo que eu falei. Mas, por exemplo, no trabalho, o seu oral fica na dor, porque é um ambiente ruim, é um ambiente em que você não pode ser quem você é, um ambiente em que você tem que agir como se você fosse outra pessoa. Isso também pode te colocar na dor, tá? Então, na dor oral, ele fica extremamente vitimista, reclamão, ele vira um bebê emocional. Lembra aquele bebê lá na infância que chorava, que queria que os outros adivinhassem o que ele estava pensando, o que ele quer? Essa pessoa na vida adulta vai ser a mesma coisa. Vai ser como se ela estivesse deixando aquele bebê ali no comando da mente dela. E o oral na dor também, ele espera que as pessoas adivinhem o que ele quer, tá? Ele não vai falar. O oral no recurso ele fala, porém o oral na dor, ele quer que o outro adivinhe as necessidades dele. Vamos lá, então, vou dar mais uns minutinhos aqui agora. Alguém tem perguntas sobre o traço oral? Mandem aqui. Vou dar alguns minutinhos para vocês. Oral da falta. Tá, isso aqui já foi o Diego, acho que eu já respondi. Alguém tem pergunta sobre oral, seja da falta, seja do excesso, seja comportamento de dor, de recurso. Gente, aqui eu juntei assim o básico das informações mais importantes para trazer para vocês, porque são conteúdos muito extensos, tem muita coisa. Tem assim uma aula só para falar de esquizoide, outra, porque é muito conteúdo mesmo. Aqui é mais para dar um panorama geral aí para vocês. Ariana, tenho um amigo de profissão com traço oral do excesso predominante. É possível durante o dia os traços ficarem oscilando em picos? Sim, dependendo de quem ele estiver convivendo, tá, Diego? Por exemplo, se ele está convivendo, por exemplo, o oral para ele é muito importante que as pessoas entendam as emoções dele. Se ele estiver convivendo com uma pessoa que é muito psicopata e que não tem paciência, porque os psicopatas eles são objetivos, eles não gostam de perder tempo, e o oral geralmente ele quer ficar falando demais, não é nada objetivo. Então, se a pessoa é psicopata, eu falo porque com as minhas formações, eu aprendi a ser muito mais empática e muito mais sensível e atenta a esses orais, mas eu sou bem psicopata, eu não tinha paciência. Eu já chegava na pessoa, já queria que a pessoa falasse logo qual era o problema, ou ela me contava o problema enquanto ela estava chorando, ele contando o problema, eu já estava pensando na solução, porque esse é o psicopata. Tá dando ombro para uma amiga ou para alguém chorar, mas ele já tá procurando a solução para aquilo ali passar e dar a solução para a pessoa. Então, ó, o problema é esse, você tem que fazer isso aqui para resolver. Bora fazer? Então, se esse oral está convivendo com essas pessoas, ele pode sim oscilar esses picos aí dos traços dele, tá? O sobrepeso é sinal do oral do excesso na dor. Sim, Luciana, o sobrepeso nem sempre, tá? 80% vai ser, mas eu tô até preparando um mini curso sobre isso. Ainda tô desenvolvendo, porque tem muita gente me pedindo isso. O sobrepeso, ele tem três funções e tem três traços que podem adquirir sobrepeso, tá? Que é o oral, sim, o oral do excesso, mas o masoquista e o rígido também. Só que eles vão ter sobrepeso por motivos diferentes, por funções diferentes. O oral vai ser para ele ter destaque. Porque quem não quer ter a atenção de uma pessoa, quem não nota, né? O oral, ele não quer ser abandonado. Então, uma forma dele ter a atenção das pessoas, as pessoas não abandonarem ele, é ele engordando. Porque uma pessoa mais gorda, uma pessoa mais cheia, com excesso de peso, por onde ela passa, ela é notada. Principalmente se essa pessoa ela quer a atenção da família. Essa pessoa pode desenvolver um excesso de peso muito maior. Por quê? Porque daí ela vai ser notada.
Geralmente, pessoas com excesso de peso, elas ficam mais doentes. Então, sempre vai ter alguém que vai estar preocupado com esse oral acima do peso. Essa pessoa, ela não vai ser abandonada. Que quem tem coragem de abandonar alguém que está acima do peso, que está... Eu morro de vergonha de ser notado estando gorda. Provavelmente, Fabiane, a sua função do excesso de peso não é do oral. Provavelmente pode ser da rígida, entendeu? Que é uma questão de. Nós temos três funções, e daí eu não vou aprofundar muito nisso daqui, porque a gente pode fazer uma aula só sobre excesso de peso. Já vou até anotar sobre. Anota para mim, fazendo um favor. Sobre isso, porque é um assunto muito vasto, tá? Como eu falei para vocês, estou desenvolvendo um material sobre isso, mas só para vocês, deixar vocês aí um pouquinho curiosos. Nós temos três funções do excesso de peso, que é destaque, proteção e força. O oral é o destaque, o rígido vai ser proteção. Então, se é uma pessoa que foi traída, ou que foi trocada, ou que foi excluída, como uma forma de se proteger, essa rígida, ela também vai estar acima do peso, tá? Uma forma dela se proteger. E, gente, isso é tudo inconsciente, tá? A pessoa não faz isso propositalmente. Isso aqui é que tá na mente. Então, enquanto ela não mudar a mente dela, ter a consciência disso, mudar a mente, ela não vai mudar, tá? E o outro traço também que tem o excesso de peso é o masoquista. Bom, a gente vai falar dele aqui, mas eu não vou entrar nesse assunto do excesso de peso. Mas ele pode adquirir excesso de peso para demonstrar força, tá? Porque o masoquista, ele é o traço mais forte que tem. Então, o meu corpo, por exemplo, eu estou passando por muitas coisas difíceis. Eu estou precisando ser forte para suportar coisas difíceis. O meu corpo, ele vai corresponder a isso, tá? O corpo do masoquista, ele vai crescer, ele vai ficar maior para ele demonstrar a força que ele tem. Mas muitas vezes essa força ela só é externa, porque por dentro ele tá acabado, ele tá destruído, ele não está tendo força, mas o masoquista ele também não tem boca para pedir socorro, para pedir ajuda. Ele vai aguentando tudo ali calado, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que vocês falaram pra gente continuar. Tem dias e horas que ele tá maior astral e já em outro momento ele já está melancólico. Daí eu vou conversando com ele, perguntando o que está acontecendo, daí ele vai se abrindo. Por isso perguntei sobre as oscilações. Muito bom, Diego, é isso mesmo. A pessoa pode oscilar sim. É, Mas eu morro de vergonha de ser notado sendo gorda, pode ser do rígido masoquista. Isso mesmo, Fabiane. Provavelmente, ou vai ser do rígido, ou vai ser do masoquista. Vai depender de qual é o pico. Eu não lembro, porque eu faço tanta análise, eu lembro que a Fabiane já fez a análise dela. Dá uma olhadinha no seu relatório. Qual é o seu pico predominante, que daí você vai saber. De acordo com os comportamentos, se é o rígido ou se é o masoquista. Mas se você não quer aparecer, não é o oral, tá? Porque o oral é para ele ter destaque. Então, vamos continuar aqui. Vamos falar do terceiro traço que se forma no nosso corpo, que é o traço psicopata. Gente, esse nome, ele dá uma coisinha ruim, tá? Mas a gente mantém aqui ainda os termos científicos. Então, lembrando, ele não tem ligação alguma com neuroses, com psicoses, ou com aquele serial killer, nada disso, tá? Deixa eu só responder a Renata aqui pra gente continuar. Área, aqueles corpos que são mais macios e grandes na parte inferior, quadris e pernas. Parte superior pequena e sem barriga grande. Ah, que são mais macios e grandes na parte inferior. Eu acredito que é tipo pera, né? Formato pera, se eu não me engano, Renata. Não consegui entender muito. Corpos que são mais macios e grandes. Sempre que for macio e mais volumoso, vai ser do oral, tá? Parte superior pequena e sem barriga grande. Tipo, isso. Aham. Daí é mais do oral. Principalmente se for mais macio. Se for mais durinho, vai ser rigidez. Então vamos lá. Quando se forma esse traço psicopata, gente? Ele se forma ali entre 1 ano e meio até uns 2 anos e meio da criança, tá? Nessa fase, diferente do esquizoide do oral, em que a criança ela está em simbiose com a mãe, ela acredita que ela ainda é um ser só com a mãe. Nessa fase de formação desse traço, a criança ela está é, saindo da simbiose e entendendo que ela é um ser separado da mãe. Então é aquela fase que a criança ela quer ter mais independência, ela quer conquistar o mundo, ela quer derrubar as coisas do armário, ela quer pendurar nas coisas, ela quer subir por tudo quanto é lugar que ela pode, tá?
Então, ela está desenvolvendo ali a região do tronco, tanto que é a parte onde tem mais energia para o psicopata é a região do tronco, tá? Esse traço ele se distribui por todo o corpo, mas é a região que está sendo desenvolvida nele, então ele vai ter um tronco maior, tá? Como vocês podem observar aqui, ó, o ruim de encontrar imagens, eu não encontrei uma mulher muito psicopata, né? Ou era no rosto ou era no tronco. Eu preferi trazer a do tronco aqui para vocês, mas o rosto dela também vai ser bem triangular. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Deixa eu só ver aqui. Momento de formação, eu falei com vocês. A dor desse traço é a dor da manipulação, tá? Essa criança aqui, ó, eu gosto muito de colocar ela nas minhas aulas, porque ela não recebeu o que ela queria. Então, assim, o psicopata fica muito naquela fase em que os pais prometem coisas para a criança. Tipo, ah, se você se comportar, eu vou te dar um chocolate. Ou o pai fica segurando um brinquedo, fica segurando algum presente para aquela criança, mas aquela criança tem que fazer algo que aqueles pais estão pedindo. Aquela criança, geralmente, quando a mãe recebe visita, faz essa dancinha, faz alguma coisa para ti ou para o tio ver o que você já faz. E aí, o que que acontece? Aquela criança, ela está se sentindo manipulada, tá? Por quê? Ela percebe que o mundo funciona como uma relação de troca. Se eu faço o que os meus pais estão pedindo, eu recebo algo em troca. Se eu não faço o que eles estão pedindo, eu recebo uma punição ou eu recebo um castigo, tá? Então aquela criança, ela fica observando tudo ao redor para ela saber o que ela tem que fazer para ela conseguir aquilo que ela quer. Então, ela aprende a ser articuladora, tá? Ele vai ficar observando o que ele faz, que a mãe deixa ele fazer aquilo que ele quer, que a mãe acaba sendo convencida por aquela criança ali a deixar a criança a fazer o que ela quer, ou conseguir algum doce, alguma coisa ali que ele está articulando para conseguir. Qual que vai ser o formato do corpo do psicopata? A estrutura corporal. Ele vai ter o rosto bem triangular, tá? Ele vai ser mais. Aqui, aquela pessoa que tem o queixo mais pontudo. Mais. É pontudo mesmo a palavra. Mas tudo dele vai ser em formato de triângulo, desde do rosto. Não necessariamente essa pessoa vai ter que ter o rosto, o tronco e o quadril em formato de triângulo, tá, gente? Vai depender ali, dos outros traços também. Mas as características predominantes. Ele vai ter o rostinho mais afunilado, aqui na parte do queixo. O tronco vai ser aquela pessoa que. Sabe aqueles ratos de academia que parece que tem um tronco gigante, as perninhas mais finas? É bem característico é bem característico do psicopata. Ele tem o corpo ali que vai afunilando em formato de triângulo invertido, a gente fala. Tanto no tronco quanto no quadril também, tá? Aquela pessoa que ela tem ali o bumbum maior, ela vai afunilando também nas pernas, formando um triângulo, também é característica do psicopata. E como vai ser os comportamentos, né? De dor e de recurso. O psicopata na dor, ele vai ser extremamente articulador e ele vai usar. A gente sabe que a maioria dos psicopatas, eles são muito bons para ocupar cargos de chefia, de liderança. Mas isso daqui não se aplica somente nessa parte. Se aplica dentro de casa, se aplica em todas as áreas da vida. Porque o psicopata na dor, ele vai se utilizar da autoridade que ele tem, seja dentro de casa, a mãe ou o pai, seja na escola, o professor, seja no trabalho, um chefe, ou até entre as amizades ali, ele vai impor nas pessoas a vontade dele, fazendo com que essas pessoas sintam medo, tá? Ou culpa. Geralmente eles vão fazer algo e eles nunca vão assumir a culpa. A culpa sempre vai ser do outro. Ou eles vão fazer com que o outro, por mais errado que o psicopata seja, ele vai fazer com que o outro sinta culpa.
tá? Ele vai colocar a culpa no outro. E ele também pode usar da sedução para conseguir aquilo que ele quer. Por exemplo, uma pessoa que quer se aproximar de outra por interesses, né? Ela vai usar o poder de sedução para conseguir aquilo que ela quer. Esse é o psicopata. Ele pode usar do medo, da sedução e da culpa. E no recurso, o psicopata ele tem uma grande capacidade de falar em público. Ele vai ter facilidade, assim como o oral. Geralmente as pessoas confundem o oral da falta com o psicopata porque os dois falam muito. A diferença vai ser no formato do corpo, tá? Porque o psicopata ele vai ter muito menos energia nas pernas, ele vai ter o rosto ou o tronco ou o quadril mais triangular, tá? O psicopata no recurso, ele também vai valorizar muito o talento dos outros. Na dor, o psicopata ele vai manipular, tá? Para conseguir aquilo que ele quer, é, de uma forma ruim. Só que no recurso, ele vai articular coisas e pessoas nos lugares para que todos saiam ganhando de alguma forma, tá? E ele valoriza, ele reconhece o que as outras pessoas fazem de bom, porque o psicopata ele olha muito para as pessoas por aquilo que elas fazem ou por aquilo que ele pode fazer por elas. E ele tem facilidade também, ele tem uma capacidade alta de delegar, tá? São excelentes líderes. Deixa eu dar uma paradinha aqui de novo. Alguém tem alguma pergunta do psicopata, do traço psicopata? Mandem aqui no chat. É verdade que o traço psicopata dentro de um namoro ou casamento é o traço mais frio para se relacionar? Sim, é verdade. É verdade, tá, Diego? Tanto homem quanto mulher. Na verdade, o que acontece? As pessoas chamam o traço psicopata de coração de gelo, traço mais frio, mas é porque eles são mais racionais. Como eu disse, eles são muito objetivos. Eles não vão ser aquelas pessoas, exceto se não tiver outros traços, né? Ali é o oral e o masoquista, juntos. Se essa pessoa for predominantemente psicopata, ele não vai ter facilidade em dizer eu te amo, ele vai demonstrar. É o que ele faz pela pessoa que vai demonstrar que ele realmente ama, que ele se importa com o outro. Não adianta exigir de um psicopata, eu te amo, ou que ele vai ficar contando totalmente o dia dele para você, porque ele não gosta de perder tempo, ele é extremamente objetivo, é aquela pessoa que quer procurar soluções. Então, assim, dentro de um relacionamento, isso não significa que o psicopata não ama. É que a forma dele de amar é diferente, tá? Sempre escutei que sou fria, exatamente, pragmática. E outra coisa, o psicopata alto também, psicopata e o rígido, eles vão ter muita dificuldade em confiar. Então, assim, eles precisam desenvolver isso e é só com o tempo, tá? Principalmente se essa pessoa ela já foi passada para trás, ela já foi usada, ou alguém traiu a confiança dela, ela vai ter muito mais dificuldade ainda de confiar no outro, tá? Seja dentro do namoro, seja dentro do casamento. E aí, o que acontece? Eu gosto muito de falar que não é a forma que o outro quer, não é a forma que a pessoa quer ser amada, é a forma que o outro quer ser amado, tá? Porque senão a gente entra muito num lugar, eu sou assim e que as pessoas aprendam a lidar com isso. Não. Se um psicopata é casado com um masoquista, por exemplo, e tendo conhecimento, né, que eu tô passando aqui pra vocês dos traços de caráter, ele vai saber que é importante pro masoquista ele falar que ama. Então, ele pode explicar: olha, eu não sou muito de falar que eu te amo, mas eu demonstro com as minhas ações. São as minhas ações que vão demonstrar o meu amor por você. E não deixar que o outro fique exigindo sempre, tá? Mas é também buscar um equilíbrio. Se eu sei que é importante para o meu marido ouvir um eu te amo, eu vou me esforçar. Por mais que isso não seja natural para mim, por mais que isso não seja fácil para mim, tá? Então, os traços emotivos têm que ter muito mais paciência com os traços racionais. Esquizoide, por exemplo, também vai ter a mesma dificuldade. Por quê? São traços racionais, são traços que não expressam sentimentos, eles explicam sentimentos, tá? Deixa eu ver aqui. Vendo o traço de uma namorada que tive no passado, eu via e não via muita reciprocidade. Mas era isso, o traço predominante dela era psicopata. Exatamente. E aí, se você tem um traço muito emotivo,
oral ou masoquista, para você era muito dolorido uma pessoa psicopata, porque, nossa, ela não me ama, entendeu? Então, se você, hoje você tem esse conhecimento, então você sabe que a forma de amar do psicopata é diferente. Meu marido fala que sou fria, calculista e objetiva. Misericórdia, Carol, seu marido deve ser super oral, não tenho dúvidas disso. Eu já ouvi bastante isso, gente. Infelizmente, as pessoas que não têm conhecimento de como a gente funciona na nossa mente e dos traços de caráter também, elas vão ter esse tipo de pensamento. Inclusive, os psicopatas, eles são os famosos coração de gelo, né? Fala, nossa, eu tenho que jogar um balde de água quente para derreter o gelo do coração dessa pessoa. É possível linkar o ato de serviço com traço psicopata? Olha, Luciana, é sim, tá? O traço psicopata, é que eu já fiz um panorama das linguagens de amor com os traços. O traço psicopata, ele fica com a linguagem de amor, ato de serviço e também palavra de afirmação. Palavra de afirmação, serviço e também presentes. Só que daí o psicopata ele vai gostar de receber aqueles presentes exclusivos, presentes mais caros, enfim, isso daqui. Vamos ver aqui. Alguém mais tem pergunta do psicopata? Gente, ainda falta 2 traços para a gente acelerar aqui. Mas hoje em dia eu evito esses traços com o conhecimento que a análise corporal explica. Nada contra, mas eu sou movida à reciprocidade. Não, a questão de reciprocidade, Diego, é claro, é muito importante. Só que é o que eu falei, é a forma que o outro quer ser amado, tá? Então, se essa sua namorada não estendeu isso por conta da reciprocidade, provavelmente você é bem masoquista, tá? Com essa fala aqui, que o masoquista dá e ele quer receber na mesma proporção, tá? E o psicopata também. Só que o que acontece? Quando a pessoa vê que ela está dando mais do que recebendo, pode deixar ela na dor, tá? Principalmente se for um traço mais emotivo, tá? Mas é importante sempre, gente, o diálogo, tá? O diálogo é muito importante. Porque se você ama a pessoa, fala, olha, para mim é muito importante isso. A pessoa, com certeza, se ela te amar, ela vai se esforçar para entregar aquilo que, por menos natural que seja, ela vai se esforçar para entregar aquilo dali, tá? Se faltou reciprocidade, eu acho que faltou diálogo também. Sobrou cobrança e faltou diálogo. Vamos lá, então. Vamos continuar, gente, porque eu não quero terminar tarde aqui. Eu vi que as nossas aulas mais curtas, elas têm. Fica melhor, porque daí ninguém sente sono, a gente aprende, absorve, vocês participam. Eu sou masoca, disso tenho certeza. A última aqui pra gente ir pro traço masoquista. Eu sou masoca, disso tenho certeza. Foi no passado isso, hoje tá tudo certo. Fechou, então. Vamos dar continuidade aqui. Traço masoquista. Mesmo alerta aqui que eu faço, que eu fiz lá no psicopata. São termos científicos. O masoquista ele não tem ligação com aquelas pessoas que, por mais que o masoquista ele tenha assim uma tendência ao sofrimento e tudo mais, um traço de caráter, ele não tem ligação, tá, com distúrbios, com neuroses ou psicoses. Então vamos lá. O momento de formação do masoquista é o momento do desfraude, tá? Ele é formado no período em que a criança ela está desenvolvendo o controle do xixi e do cocô. Ela não tem ainda esse controle, está sendo desenvolvido nela. Lembra que eu falei que o nosso sistema nervoso, eu falei nas outras aulas, gente, desculpa, é que o nosso sistema nervoso, ele vai descendo da cabeça até lá na região sacral, que é o último traço, tá? Então aqui, no masoquista, ele está na região dos esfíncteres. O que que são os esfíncteres? São o controle, né, do xixi e do cocô, é onde a criança está desenvolvendo ali no período do desfraude. E o que que acontece? Nesse período, a criança, ela está desenvolvendo, então ela não tem ainda esse controle. E os pais começam a tirar a fralda dessa criança, e essa criança, ela pode fazer xixi, pode fazer cocô fora de hora ou em lugares inapropriados, tá? E aqueles pais não estavam preparados para trocar aquela criança, ela foi exposta a alguma vergonha muito grande, seja um irmão mais velho ficar
zoando, ficar brincando com aquela criança que o que ela fez tá muito fedido, tá podre, aquela criança pode ter feito xixi ou cocô na escola, e o professor não soube trocar, não soube lidar com aquela situação. Ou aquela criança, os pais foram muito severos com ela e brigaram com ela na frente de outras pessoas. É a forma que a criança sentiu. Aí vai de cada caso, né? A gente, nos meus atendimentos, a gente consegue, algumas pessoas elas conseguem lembrar de fatos pontuais e que traumatizaram elas nessa fase aqui. Porque a criança ela não tinha ali esse controle, tá? E qual que vai ser a dor dessa criança? Vai ser a dor da humilhação. O masoquista ele vai ter medo de ser humilhado, tá? Por quê? Nessa fase, a criança entende, ela não tinha noção ainda de que dela saía alguma coisa, tá? Ela estava ali na fase no esquizoide, do oral e do psicopata, ela ainda não entende que ela produz algo, que do corpo dela sai algo. E aqui ela começa a descobrir que sai xixi, que sai cocô, porque ela saiu das fraldas, tá? E aí ela entende que o que ela coloca pra fora não é legal, é feio, é fedido, inclui ela passar vergonha, ela ser exposta, as pessoas ridicularizarem ela. Então ela aprende que não é legal ela colocar pra fora. Isso, inclusive, pessoas que têm intestino preso, que têm dificuldades, né, de ir ao banheiro também, vai ter esse traço masoquista aqui considerável no corpo também, tá? Porque lá na infância essa criança ela aprendeu a segurar o xixi, o cocô e também os sentimentos, tanto que o traço masoquista ele é o traço mais calado, mais introspectivo que a gente tem no corpo. Qual vai ser a estrutura corporal do masoquista? Que eu trouxe bastante foto para vocês verem. Vai ser pessoas que vão ter o rosto, o corpo, na verdade, todo quadrado, né? Vocês podem ver tanto. Deixa eu voltar aqui. Tanto a Angela Merkel, tudo bem que ela tem um pouquinho de oralidade aqui, tá, gente? Mas pensem no corpo aqui, ó. O corpo dela é bem quadrado, o rostinho é bem quadrado, como vocês podem observar aqui. O masoquista ele vai ter o rosto quadrado, o corpo mais quadrado, ó. Observem aqui o tronco da Dilma. O tronco vai ser quadrado, o bumbum vai ser para dentro. Eu não consegui pegar uma imagem aqui com o bumbum muito para dentro para mostrar para vocês, mas o bumbum do masoquista ele é mais para dentro, por quê? Lembra que eu falei para vocês que essa criança lá na infância ela começa a segurar, né? Eu não posso fazer xixi nem fazer cocô fora de hora. Então ela começa a contrair o músculo do bumbum e esse bumbum, ele vai crescer com o formato para dentro. Sabe aquela pessoa que parece que deu um tapa na bunda dela e a bunda tá meio amassada? Essa pessoa vai ter o traço masoquista predominante ali no corpo dela. Então, o corpo vai ser denso, pesado, bem quadrado, como vocês podem olhar aqui. Vai ter um olhar mais triste, tá? Um olhar, geralmente, de uma pessoa com medo. Pessoa que está com medo, e não que ela passa medo, né? As pálpebras caídas, vocês podem ver que os meus olhos de japonês é bem a característica também do masoquista, a pálpebra caída. E eles vão ter também bolsinhas, as olheiras ressaltadas em formato de bolsa, tá? Qual vai ser a dor e o recurso? Como vai ser os comportamentos de dor e de recurso? Nossa, eu peguei a foto da mulher enfim. Tá, do homem. Na dor, gente, o masoquista, ele vai parecer uma panela de pressão, de tanto que ele segura as emoções, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, para da Angela Merkel. Essa mulher, não sei se todos conhecem, mas ela é a primeira-ministra, não sei se ela ainda é esse ano, mas ela foi por muito tempo a primeira-ministra, eu acho que foi da Alemanha, se eu não me engano, tá? Ou da Rússia. Mas ela era considerada uma das mulheres de ferro, assim, ela aguentava chumbo grosso, ela aguentava muita pressão, tá? E esse é o corpo da masoquista, da pessoa com traço masoquista. Parece que elas estão aguentando tanto que elas vão explodir, tá? E o masoquista, uma das características também é que ele é um acumulador de lixo emocional. Ele aguenta por muito tempo até que chega um ponto que ele explode e ele começa a descontar a dor dele nas outras pessoas. Ele começa a colocar para fora coisas que ele estava aguentando por muito tempo, tá? Outra característica também é que o masoquista ele vai ouvir, ouvir, ouvir e ele pode ou colocar para fora, a depender do nível de coisas que ele aguentou,
ou ele vai ficar aguentando calado por muito tempo e o corpo dele vai adoecer, tá? Ele vai desenvolver doenças, principalmente ali na coluna, de tanto lixo emocional que ele acumula. No recurso, o traço masoquista, ele é o traço mais planejador que a gente conhece. Ele e o rígido ali, eu falo que são os mais organizados e planejados, mas o masoquista, ele ganha, tá? Por quê? Ele é extremamente planejador, organizado, detalhista, tem uma rotina estabelecida, assim, com excelência. Essa é uma característica muito grande do masoquista. Eu até brinco que eu precisava ser mais masoquista para eu ter mais organização e planejamento por aqui, mas eu tô desenvolvendo, gente. Porque isso daqui chega a ser até não irritante, mas incomodar um pouco uma pessoa que é muito masoquista, porque ela vai ter, assim, planejado os próximos 10 anos da vida dela é capaz ela ter tudo planejado, tudo organizado ali, passo a passo. Por quê? O masoquista, ele quer garantir que ele não vai errar. Então, para ele garantir que ele não vai errar, ele quer saber o passo A, o passo B, o plano A, o plano B, cada passo que ele vai dar para garantir que ele não vai errar e para garantir que ele não vai ser humilhado também, tá? Que vai sair tudo perfeito, que vai dar tudo certo. Por fim, eu vou abrir perguntas para vocês fazerem no masoquista do rígido, tá? Para a gente dar uma aceleradinha aqui na nossa aula. Deixa eu ver, tem alguém que comentou? Exatamente isso, a dor na coluna sempre me perseguiu, mesmo sendo uma pessoa jovem. E às vezes brinco falando que pareço uma pessoa velha com dores na coluna. Sintomas de masoquista na dor, Diego, com certeza. É, Traço rígido, tá? Momento de formação e dor existencial. Aqui, vocês já conhecem, né, Gisele Bündchen, ela é o símbolo do traço rígido, porque o traço rígido, ele tem o corpo desenhado, o corpo harmônico, bem proporcional, distribuído. A gente fala que os rígidos geralmente têm esse corpo de modelo, de atores e atrizes aí. Mas daqui a pouco eu vou falar da estrutura corporal para vocês. O foco agora aqui é o momento de formação e a dor existencial. Então vamos lá. Quando que esse traço é formado? Esse traço ele é formado na descoberta da sexualidade, no desenvolvimento da sexualidade. Lembra que eu falei para vocês que o sistema nervoso ele vai sendo formado, vai sendo desenvolvido. Então, nessa parte aqui, chega na região sacral, que é na região íntima, tá? Então, a criança ela está recebendo estímulos ali na parte íntima, o menino e a menina, tá? Então, é a fase que a criança ela começa a observar as relações em pares e ela vai começar a procurar quem é o par dela. Então, a menina, nessa fase, forma o par com o pai e o menino forma par com a mãe, tá? E, gente, não é um par de desejo sexual, tá? Tem algumas correntes, principalmente da psicologia, da psicanálise, freudianas e algumas outras que adotam a teoria do complexo de Édipo e tudo mais, que a criança ela se apaixona pelo genitor de sexo oposto, tá? E aqui a gente não adota isso. O que que acontece? Essa criança, ela procura o super-herói dela, a princesa da para essa criança, sabe? O par dela, não no sentido sexual, até porque essa criança ela não tem entendimento nenhum de sexualidade. Ela está descobrindo que o menino é menino e que a menina é menina, tá? E aí o que acontece nessa fase? A criança, ela começa a espelhar o genitor do mesmo sexo. Então é a fase que o menino começa a querer vestir as roupas do pai, calçar o sapato do pai, fingir que vai fazer a barba. A menina passar o perfume da mãe, calçar o sapato da mãe, por quê? Porque ela quer a atenção do genitor do sexo oposto para ela, tá? E é uma atenção afetiva. A minha agenda do Google é projetada no segundo dia do ano. E se sai do eixo, eu fico muito irritada. É estar na dor, certo? Eu só não tenho o bumbum para dentro. Ok. Daqui a pouco eu leio e respondo vocês, gente. Tá. A estrutura corporal do rígido, qual que vai ser? Do traço de caráter rígido. Essa pessoa ela vai ter o rosto bem proporcional, ele vai ser um pouco quadrado, mas não tanto quanto do masoquista,
tá? O corpo do rígido ele vai ser bem distribuído, tudo no lugar, vê que todos os procedimentos estéticos, tanto homem quanto mulher fazem, é para ficar mais próximo do traço de caráter rígido, tá? Os rígidos, eles sempre vão estar com a barba alinhada, com o cabelo arrumado, os terços médios, né? A cabeça vai ser muito proporcional, não vai ter uma testa maior ou a parte de baixo maior. Parece que tudo nele tá no lugar. Esse é o rígido, tá? E ele vai ter o corpo em formato de ampulheta, seja homem ou seja mulher. E outra característica predominante também é que eles vão ter músculos e vão ser aquelas pessoas que não vão precisar malhar, mas elas vão ter os músculos desenhados no corpo delas. Comportamento de dor e de recurso do traço rígido. Na dor, os rígidos se tornam pessoas extremamente controladoras e ciumentas. Além disso, o rígido na dor, ele vai se comparar, ele vai se tornar extremamente perfeccionista. Vai ser aquela pessoa que vai deixar o perfeccionismo paralisar ela, porque vai ficar esperando o momento perfeito, vai ficar esperando aquela pessoa estar nas condições perfeitas para ela conseguir fazer algo, tá? Esses são comportamentos de rígido na dor. Além de ficar confuso, inseguro, dividido, tudo isso são comportamentos de dor do rígido. No recurso, eles não ficam tão perfeccionistas, eles lidam com aquele, eu falo que aquela fala, né, do feito é melhor do que o perfeito, é de um rígido no recurso. Porque ele não vai deixar, ele não vai fazer as coisas mal feitas, o rígido ele sempre vai fazer as coisas com excelência, porém, ele não vai deixar de fazer, porque ele sabe que ele pode melhorar no caminho, tá? Então, feito melhor do que o perfeito é uma frase do rígido no recurso. Ele aceita cometer erros também, sem ficar com tanta raiva, porque os rígidos, eles se cobram demais, eles têm uma autocobrança, uma autopunição muito grande, porque eles estão sempre se comparando com as pessoas que estão no bastidor. Ele compara o... Desculpa, no palco. Ele compara o bastidor dele com o palco do outro. Então, se eu ainda não tô lá no palco, o que eu não estou fazendo para estar lá? Ele aceita ser vulnerável, porque na dor, principalmente ali, não só na dor, gente, mas o rígido, mesmo no recurso, vai ser muito difícil ele demonstrar vulnerabilidade. Mas quando ele confia realmente na pessoa, ele demonstra, tá? Uma certa vulnerabilidade. Porque ali, lembrem da Mulher Maravilha e do Super-Homem, que eles não mostram fraquezas, tá? Esses são os rígidos, eles têm muita dificuldade em mostrar vulnerabilidade. Eles vão conseguir confiar mais no outro e se permitem chorar alguns momentos também. Diferente do oral que chora por qualquer coisa, os rígidos eles não choram, tá? Eles vão segurar a lágrima, a não ser que eles confiem extremamente em uma pessoa ali e aí ele se permite chorar em público, chorar na frente da pessoa. Eu era perfeito, eu era perfeito é melhor que mal feito. Boa, Renata. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. Deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês. Pronto. Bom, gente, são 5 traços. Não sei se todos já tinham ouvido falar, se todos já conheciam eles aqui. Me falem aqui no chat com quais vocês se identificaram. Ó, deixa eu ler aqui. Nossa, tem bastante comentário aqui. O rígido é um traço que também cobra muito da outra pessoa, chegando a ser chato demais, com certeza, Diego. Com certeza, o traço, o rígido, ele é esse traço mesmo, que cobra do outro. Porém, o que acontece? O rígido, ele é muito rápido, ele é muito ágil, ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. No recurso, esse rígido vai começar e vai terminar as coisas, tá? E ele fica assim, ele é extremamente impaciente. É o traço mais impaciente que a gente tem dos 5 traços, tá? E ele se torna chato, por quê? Como ele é impaciente, se ele pega uma pessoa que é muito oral e masoquista, o oral, ele se distrai muito fácil quando ele começa a fazer as coisas. Ele tem que aprender a desenvolver foco. E o masoquista, ele é mais lento, ele é mais devagar para fazer as coisas, porque ele quer garantir que ele vai fazer o passo a passo, que não vai ter erro, tá? E geralmente ali, não só com outra pessoa,
Mas se você tem o traço masoquista e rígido em você mesmo, como percentuais, você vai ter conflito ali. Ora você vai fazer coisas devagar, ora você vai fazer coisas muito rápidas, e aí você vai ficar se comparando. Nossa, eu já fui mais rápido nisso. Nossa, eu tô muito devagar naquilo, tá? É, a Rose falou: eu sou triângulo invertido na parte do ombro, mas no quadril sou masoca. Detesto errar e, se percebo manipulação, viro o catiço. Sou bem organizada ao ponto de ser chata, guardo muito lixo e minha coluna está toda estrupiada. Agora entendo, mas ainda não deu para saber quem predomina. Vamos lá. Rose, isso daí a gente consegue saber só com a análise mesmo, para saber quais são seus traços predominantes e qual deles está na dor ou no recurso para a gente tirar o que tiver na dor. Acho que sim, Diego, cobra de si e dos outros. Eu não tenho paciência de esperar, vou lá e faço. Isso aqui é uma rígida. Eu não tenho paciência de esperar, vou lá e faço. O problema é que todas as vezes que você pede para alguém fazer algo e você não tem paciência de esperar, essa pessoa ela vai continuar não fazendo. Todas as vezes que a rígida ela toma a frente, ela vai lá e faz, ela não está dando a oportunidade do outro de ir lá e fazer, tá? Aí é estimular o psicopata para aprender a cobrar, tá? Eli. Então, apesar de achar que tenho mais traços do psicopata, identifico no masoquista e rígido também. Ele, a gente só. Isso é muito comum, tá? Porque todos nós temos os 5. E se você for muito distribuída, por exemplo, eu tenho. Eu falando de mim mesma, Ariana. Eu tenho predominância psicopata, rigidez, oralidade e masoquista. Só que eles são bem pertinho um do outro, tá? Então eu sou muito distribuída e eu tenho que fazer um sacrifício grande para manter todos no recurso e usar as habilidades, explorar o que todos eles têm de melhor, tá? Porque às vezes, se eu deixar o meu esquizoide, ele quer ficar na cama dormindo o dia inteiro. E aí eu sei que se eu não cuidar do rígido, do masoquista e do psicopata e tirar esse traço da cama e colocar ele para trabalhar, eu não vou ter resultado. Então, assim, a gente precisa, como adultos, eu sei que todo mundo aqui é adulto, não tem nenhuma criança aqui, a gente precisa saber o que o traço necessita para ele nos dar aquilo que a gente precisa para gerar resultado. Por exemplo, eu sei que para o meu oral não ficar se entupindo de comida, eu preciso me alimentar direito, mas eu preciso ter momentos também que eu vou cuidar do oral. Eu não vou entupir ele de comida, mas o que vai fazer bem para o meu traço oral, para eu não descontar na comida? Eu ver pessoas, eu conversar com pessoas, eu ir fazer uma caminhada no parque, ou eu ir deixar de fazer compras online e ir no mercado e ir em uma loja, ver pessoas, ver gente, porque isso faz bem para o oral. Eu sei que para o meu psicopata faz bem eu estar ali negociando, faz bem eu estar vendendo, faz bem eu estar cuidando do meu trabalho, saber o valor do meu trabalho. Não ficar dando desconto o tempo todo, não ficar fazendo as coisas de graça. Vocês estão aqui, gente, recebendo eu falo que não é de graça porque vocês estão pagando com o tempo de vocês. E o tempo é a nossa moeda mais preciosa hoje em dia, tá? Mas eu compartilho hoje dessa forma porque, para mim, eu gostaria muito de ter recebido tudo que eu sei hoje há 10 anos atrás, que a minha vida seria completamente diferente. Então, assim, o que vocês estão recebendo hoje pode mudar a vida de vocês e mês que vem falar, nossa, aquela informação lá mudou